Boa noite, queridos, amados irmãos, satisfação estar nesse tempo de culto. Como disse o Caleb, não há outro lugar para estar no domingo à noite que não aqui, participando desse louvor maravilhoso. Que delícia cantar com essa igreja, vocês cantam muito bem. Eu amo ouvir a igreja cantar, e quando a gente está aqui à frente, a gente sente um impacto ainda maior do poder da voz de vocês. O louvor fica muito, muito agradável quando a gente está aqui à frente. Deus nos abençoe sempre com essa cantoria bonita que nós temos aqui na IPLM e que nos motiva tanto ao louvor. Irmãos, eu quero pedir aos diáconos ou alguém que esteja lá em cima para apagar essas luzes aqui da frente, porque eu percebi que o slide fica um pouco sem distinção ali, sem clareza. Isso, acho que assim fica bom, certo? Muito bem. Ok, nós vamos então dar continuidade ao nosso tema. Vamos abrir lá em 1 Reis. Estamos aqui tratando desse tema, já estamos no tempo da preparação para a Páscoa. Estamos celebrando aí, celebraremos hoje a ceia, o que nos remete também à celebração da Páscoa, nos remete a esse momento, essa celebração, esse momento do ano, essa celebração tão importante para a vida da igreja cristã, que é a Páscoa. Como a Páscoa é importante para nós, porque nela o amor de Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo. O amor de Deus está encarnado em Jesus Cristo. Jesus é a presença do amor de Deus entre nós, e a prova cabal disso, inquestionável, é que Jesus, santo e inocente, morre na cruz para revelar o amor do Pai e para nos salvar. Então nós estamos nos preparando para a Páscoa, deixando essa consciência entrar no nosso coração, e agora mais preocupados, falando um pouco mais indiretamente desse assunto, mas falando também algo relacionado a ele, que é essa habilidade de ouvir Deus, que é um princípio muito claro. Todos nós concordamos que tem que acontecer isso, mas ao mesmo tempo existe uma vivência bastante confusa, porque a gente não sabe ao certo, de maneira prática, como isso acontece. 1 Reis 19, vamos abrir lá. 1 Reis 19. A partir do versículo 1. Primeira Reis 19, vamos ler a partir do versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com que a sua vida o que você fez com a deles. Se eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhou um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Na sequência, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido
muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Vamos falar com Deus nesse momento, pedir a Ele a orientação para que essa palavra transmita as nossas vidas, para que o Espírito Santo use esse texto e esse momento para transmitir princípios importantes para a nossa vivência e a nossa caminhada com Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, preparando o nosso coração, ou melhor, estamos aqui sendo preparados para uma nova vida, para a ceia, para a Páscoa, para uma expansão da consciência, para um encontro eterno com o Senhor. Por isso pedimos a ação do Teu Espírito em nosso coração nesse momento. Que cada pessoa que aqui está possa receber a mensagem que precisa ouvir. Talvez não seja aquela que eu queira transmitir, mas a palavra, a mensagem que cada um precisa ouvir nesse momento, o Senhor sabe qual é. Por isso nós colocamos nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor conduza a palavra àqueles que estão aqui, àqueles que estão em casa, os que irão assistir depois, ó Deus, a gravação desse culto. Pedimos que sejam abençoados por Ti. Fazemos isso com fé, com confiança e dependência do Senhor. Por isso oramos no nome e no Espírito de Jesus. Amém. Quando o desafio é ouvir Deus, falamos aqui que nós precisamos saber que Deus é esse, quem é o Deus que você precisa ouvir. Porque nós criamos ídolos, criamos os nossos ídolos baseados em nossas vontades, em nossos medos, desejos, e passamos a tentar dialogar com a nossa própria vida, com o nosso próprio coração, achando que nós estamos dialogando com Deus. Então nós precisamos saber quem é o Deus que realmente pode nos orientar e pode falar conosco. O Pai de Jesus Cristo. Falamos sobre isso. Falei assim: você deve colocar isso em oração. Senhor, mostra-me quem é o Senhor. Falamos também que nós precisamos nos perguntar a respeito do tipo de relacionamento que nós temos que ter com Deus. Muito importante essa questão. Precisamos saber quem é o Deus que precisamos ouvir, que temos que ouvir, e que tipo de relacionamento que nós temos que ter com Deus. E falamos aqui que Deus, ao falar conosco, Ele quer construir um relacionamento maduro, onde exista partilha, onde exista coparticipação, onde exista comunicação profunda e até silenciosa entre Deus e aqueles que o buscam.
Então Deus está buscando, e à medida que nós nos entregamos a esse relacionamento, mais Deus fala conosco, mais Deus se comunica, mais Deus é claro conosco. Quanto mais profundidade, quanto mais relacionamento profundo temos com Ele, e assim acontece com qualquer relacionamento humano. Mas não basta isso, né? Eu falei assim, nós temos que saber quem é Deus, mas temos que saber também o que é o homem, como que eu funciono nesse processo. Como é que eu funciono nesse processo? Eu funciono filtrando, ou até impedindo a palavra de penetrar no meu coração. Foi isso que falamos semana passada. Deus quer falar com o nosso coração. O coração é o lugar dos seus valores, o coração é o lugar dos seus princípios, o coração é o lugar das suas crenças, daquelas coisas mais valiosas. Foi o coração, como eu falei na semana passada, foi o coração que te fez decidir estar aqui hoje. O coração. No coração você teve valores, elementos e a presença do próprio Espírito de Deus ali no seu coração, que fez com que você tomasse a decisão. Ao invés de ficar em casa vendo TV, fazendo outra coisa, eu vou para a igreja. Essa decisão veio do seu coração, porque o coração, ele é responsável, essa dimensão profunda do ser, de onde brotam as decisões mais profundas da nossa vida. Então eu falei, nós funcionamos a partir do coração, mas o coração, ele pode produzir ruídos, o coração pode atrapalhar esse processo, o coração pode estar cheio de deuses, de valores equivocados, e aí quando Deus fala contigo, você bloqueia e você não deixa a palavra entrar livre no teu coração e produzir os efeitos que elas devem produzir na sua alma, na sua vida. Não sei se vocês já viram um vídeo de crianças que ouvem pela primeira vez, já viram? Que usam um aparelho, um adaptador. Já viram esse vídeo? Eu ia trazer para mostrar aqui, mas como eu não aguento, eu vou falar antes da hora, né? Mas é um vídeo maravilhoso, maravilhoso. Para de rir, Liz, me leva a sério, por favor. É um vídeo maravilhoso, porque são crianças, adolescentes que nunca ouviram, e de repente eles colocam um aparelho que permite a audição. As reações são impressionantes. Eu choro terrivelmente nesse vídeo, no bom sentido, né? Eu choro muito nesse vídeo, porque é emocionante, e eu fiquei imaginando, puxa vida, nós deveríamos ser assim ao ouvir a palavra de Deus, né? Sabe, aquela coisa, como é linda a voz de Deus, como é linda a voz de Jesus, como é bom ser chamado pelo nome, como isso me alegra, como isso gera alegria em mim, vida, prazer, deleite. Mas o nosso coração está fechado, o nosso coração está cheio de parafernália cultural. Eu gostei dessa expressão, o nosso coração está cheio de parafernália cultural, cheio de coisas, sabe aquelas coisas que você joga na despensa, né? Na despensa ideológica do seu coração, lá estão muitas e muitas coisas que não permitem a você ouvir com clareza a voz de Deus. Então agora, eu quero trabalhar hoje e semana que vem, o que Deus faz para nos vencer? O que Deus faz para nos vencer? Como que Deus consegue chegar ao nosso coração? Como Ele consegue? Como Ele consegue vencer barreiras duríssimas? Porque veja, um adulto é uma pessoa cheia, é uma pessoa tomada de ideias, de preconceitos, de princípios, de valores. E o Evangelho é sempre o contraponto disso. O Evangelho é um outro caminho, o Evangelho é uma outra coisa. É o oposto daquele monte de coisa que você tem na alma. Como é que Deus entra lá? A experiência de Elias me mostra um aspecto desse exercício de Deus, dessa habilidade que Deus tem de se comunicar conosco. O texto de Elias é um texto muito interessante. 1 Reis é um livro que fala, 1ª e 2ª Reis, Samuel, 1ª, 2ª, 1ª e 2ª Reis, são livros que falam da transição entre Samuel principalmente, entre a época dos juízes de Israel e a época da monarquia. Quando Israel se torna uma monarquia, 1ª e 2ª Reis falam da sucessão dos reis que existem em Israel. A partir do capítulo 17 de 1ª Reis, nós encontramos
a participação, começa a surgir aqui a participação dos profetas. Os profetas são homens incríveis. Os profetas são homens extremamente fiéis à justiça, ao amor, à fidelidade, e eles começam a entrar em atrito com os reis. O mais destacado deles, obviamente, está aqui, é Elias. Elias é um personagem que já vem lutando aqui no livro de Reis há algum tempo, enfrentou a fome, a seca, enfrentou lutas contra o rei Acabe e a sua mulher Jezabel, que era uma espécie de sacerdotisa de Baal. Elias vem lutando, até que ele desafia profetas de Baal, e ele vence todos, como vai dizer aqui o texto, no versículo 1, né? Você pode acompanhar ali. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel, mulher de Acabe, mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. A Elias, diz Jezabel, você matou os nossos profetas? Então que os deuses me castiguem se eu não fizer com você a mesma coisa. Ou seja, matar ao fio da espada. Elias até que é um sujeito corajoso, mas ele está cansado. E é nessa condição que a palavra de Deus vai encontrá-lo. E aí podemos já começar com um princípio importante aqui, né? Vamos ver se eu consigo passar aqui para frente. Vamos ver lá. Agora sim. Isso. Obrigado, gente. Tem 3 lá me ajudando lá em cima, gente. Isso aqui é pastor bem assessorado. Ótimo, muito bem. A situação de Elias é difícil, ele está cansado, ele é um profeta cansado de ser perseguido, de ser ameaçado, mas a palavra encontra Elias onde ele está, assim como a palavra me encontra e te encontra onde nós estamos. Vamos ver onde é que Elias está. Qual que é a situação de Elias? Veja só, como a gente leu aqui no texto, a situação de Elias é essa: ele ouve o recado de Jezabel, ele tem medo, ele não era para aparecer tudo uma vez só, assim, né? Vou voltar aqui, não coloque o dedo lá em cima, por favor. Ele teve medo, fugiu, entrou no deserto, diz o texto, deitou-se sob uma sombra e pediu para morrer. Vocês lembram disso no texto? Ele está cansado, ele não aguenta mais essa vida de profeta, porque vida de profeta é uma coisa difícil. Uma vez eu li um ditado num livro, uma coleção de ditados, dizia assim: diga a verdade a uma pessoa a respeito dela e saia correndo. Vida de profeta é mais ou menos essa, é dizer a verdade, mas não é para qualquer um, é dizer a verdade para o rei, é chegar no rei, né, e dizer, um rei, ou seja, o cara tem poder sobre a vida, sobre a morte, né? Chegar nele e dizer, você é um corrupto, safado, e você vai ser castigado se você não parar com esse negócio. Ele está cansado disso. Aí ele para debaixo de uma sombra e diz: Senhor, eu não aguento mais, me tira dessa vida, por favor. Eu lembro até da oração de Jonas, né? Parecida. Me tira dessa vida, eu não aguento mais, essa vida de profeta está me cansando terrivelmente. Quantas vezes nós ficamos assim, né? Cansados, exaustos, até de fazer coisas boas. Quantas e quantas vezes eu recebi aqui, e recebo muitas vezes, pessoas que dizem assim: pastor, eu estou cansado de ajudar, de tentar ajudar alguém, estou cansado, eu não sei se eu quero mais ajudar. E eu lembro desse cansaço de Elias, sendo a voz de Deus, sendo aquele que vai manter um discurso ligado à consciência que a lei de Deus deveria produzir no povo. Mas a resposta de Deus, obviamente, não é aquela que Elias gostaria de receber.
obviamente, né? O que acontece é que um anjo aparece e o acorda 2 vezes e coloca a comida para ele. Eu até lembrei do meu filho adolescente, certo? Que às vezes eu tenho que ir lá chacoalhar ele 1, 2 vezes. O anjo chacoalhou 2 vezes apenas, né? O meu filho é umas 4 ou 5 vezes que eu tenho que chacoalhar ele. E botar um Nescau do lado, para dar aquela fortalecida, né? Mas o anjo desperta, e aí Elias levanta-se, recebe a ordem do anjo, e ele viaja por 40 dias e 40 noites, em direção ao Horebe, como vai dizer o versículo 8. Aí surge a primeira conversa. É interessante que ele vai, quando ele chega no Monte Horebe, para onde é que ele vai? Ele vai para uma caverna. Por que Elias vai para uma caverna? Por que ele vai para uma caverna? O que ele estava sentindo no começo? Ele estava com medo. Ele estava com medo, certo? Porque Jezabel queria pegá-lo. Ele está com medo. Ele vai para o Monte Horebe. Podemos considerar esse monte aqui, certo? O mesmo monte Sinai onde Moisés recebeu as tábuas da aliança. Ok? O mesmo monte. Ou seja, Deus quer falar de uma forma muito especial com Elias. Mas ele sobe o monte? Não. Ele entra numa caverna. Ele se esconde. Ele está com medo. E aí Deus chega para ele: Elias, o que você está fazendo aí dentro? O que está fazendo aí? Aí ele responde: Senhor, eu tenho sido fiel, mas Israel quebrou a aliança, e agora estou sendo ameaçado, não tem mais profeta nenhum no reino, só sobrou eu, e estou sendo ameaçado. Ele dá aquela desculpa dele, e aí a voz dentro da caverna diz: sai, vai para o monte que Deus vai falar contigo. Mas, onde está Elias quando Deus fala com ele? Elias está na porta da caverna. Você pode olhar o texto. Ele está na porta da caverna. Ele não subiu ao monte ainda. Ele está relutando. Ele está com medo. Ele está com muito medo. Ele está fugindo de uma ameaça. E a voz dos céus diz de novo: Elias, o que está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí? Aí ele dá a mesma resposta. E aí Deus tem que falar com Elias, onde ele está mesmo, dentro da caverna. É ali mesmo que ele vai falar com Elias, dentro da caverna. E aí surgem alguns fenômenos, né? Vamos ler esse texto. Vamos ler ali a partir do versículo 15, né? Dê uma olhada na sua Bíblia. Aliás, a partir do versículo 11, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Deus teve que se manifestar ali mesmo, porque ele não saiu da caverna. E aí, existe aqui uma série de fenômenos nos quais Deus não está. Um vento fortíssimo que separou e esmigalhou os montes. O Senhor não estava no vento. Depois um terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. Quando Elias ouviu a brisa suave, ele percebeu: Deus está se manifestando na brisa suave, e não no fogo, no terremoto ou no vento destruidor. Deus está se manifestando ali. Que coisa misteriosa. O que é isso, hein? O que é isso? O que esse texto quer dizer? O que essa cultura quer dizer com isso? Veja, quando nós lemos a história de Elias, nós encontramos o deserto, uma caminhada pelo deserto. O anjo pede para ele caminhar. Encontramos 40 dias e noites,
encontramos Horebe, que é o Monte Sinai, onde Deus quer falar com Elias. E se nós formos um pouquinho astutos aqui na comparação dos elementos, você vai lembrar de um outro personagem que já foi citado aqui na mensagem, inclusive, que é quem? Quem é que caminhou pelo deserto com o povo? Quem é que ficou 40 anos no deserto com o povo de Israel? Quem foi para o Sinai ouvir a voz de Deus? Foi Moisés, é isso? Muito bem, então nós temos aqui uma relação entre Moisés e Elias, mas existe uma diferença gritante na forma como Deus fala com Moisés e como Deus fala com Elias. Olha só, Êxodo, quando o povo está no monte para receber as tábuas da aliança, os 10 mandamentos, diz o texto: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte. Olha só, Deus se manifestando com trovões e raios, e uma trombeta ressoou fortemente, todos no acampamento tremeram de medo. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente. Terremoto, tremor, chamas de fogo, trovões e raios. Foi assim que Deus se manifestou no Sinai para Moisés e o povo. Mas com Elias não foi assim. Veio um vento fortíssimo, uma tempestade, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Por que será que Deus fala de forma diferente com Moisés e o povo no Sinai, e fala de um jeito muito mais suave com Elias, na situação que ele está vivendo? Por que será? Alguns historiadores vão dizer: Baal é o Deus da tempestade. Então existe aqui um contraste entre a ação de Deus, do Deus de Israel, e de Baal. Baal é o Deus do estrondo, da tempestade, e Deus aqui se mostra diferente do Deus Baal, o Deus de Jezabel. Ok, eu gosto, acho uma boa explicação, mas tem um outro elemento aqui. No Sinai, quando o povo de Israel vai receber as leis, o povo tem que temer a Deus, mas Elias já está com medo. Elias já é terremoto no peito, Elias já é tempestade no peito, Elias já é fogo destruidor no peito, ele quer morrer. Deus não pode falar com fogo, Deus não pode falar com terremoto, Deus não pode falar com tempestade, porque Elias não iria entender Deus agir dessa forma e falar com ele. É isso que está acontecendo. Nós sabemos, nós cremos que Deus sabe exatamente a forma de falar conosco. Deus sabe exatamente a forma de falar conosco. Não importa se você esteja numa caverna, na escuridão, não importa se você esteja na mais profunda das depressões, na mais profunda das tristezas, não importa onde você esteja, Deus sabe exatamente a forma de falar contigo. Assim como Ele sabia que se Ele falasse, se manifestasse por meio de um terremoto, de fogo, de explosões, Elias se fecharia, Elias seria bloqueado. Ele precisava nesse momento de um Deus de voz suave. E quando ele ouve a brisa suave, ele cobre o rosto, porque ele sabe que agora vem a palavra, mas vem de um jeito que vai acolher o seu coração, vem de um jeito que vai aquecer o seu coração, vem de um jeito que compreende o seu coração, vem de um jeito que vai acessar o seu coração.
E aí Deus diz assim, alguns comentaristas dizem, a resposta de Deus não tem nada a ver com a reclamação de Elias. Estão enganados os comentaristas. Porque Deus fala assim, Elias, você tem mais uma função. Você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, e depois você vai ungir Eliseu. Quem é Eliseu? É o profeta que vai substituí-lo. Então a voz suave vem e diz assim, Elias, em outras palavras, eu sei que você está cansado. Não é fácil ser profeta, Elias. Uma voz suave, sabe? Elias, eu sei que não é fácil ser profeta. Eu sei que não é fácil ser pai, ser mãe. Eu sei que não é fácil ser profissional. Eu sei que não é fácil ser crente num ambiente hostil, difícil, Deus falando com você. Você é terremoto, você é tempestade. Você é fogo consumidor. No seu coração, a ansiedade faz você tremer de angústia. E Deus, assim como disse para Elias, diz para você, eu sei o que você está passando. Eu conheço o teu drama. Por isso, você vai ungir um profeta que vai estar no teu lugar. Em outras palavras, usando a nossa linguagem de hoje, Elias, você está se aposentando, você tem mais um trabalhinho, mais umas horinhas nessa semana, e aí você vai se aposentar, estou encaminhando a papelada da sua aposentadoria. Porque você está cansado. Porque é difícil ser profeta. E eu entendo isso. Meus irmãos, então eu queria que vocês entendessem isso de uma forma muito clara. A palavra de Deus nos encontra onde nós estamos, porque Deus sabe exatamente como nos encontrar. E talvez você diga assim, pastor, mas eu não ouço a voz de Deus nesses momentos. A minha pergunta é, você realmente quer ouvir a voz desse Deus? Você deseja realmente ouvir a voz desse Deus? Você quer ouvir a voz desse Deus como quem ouve a voz da sua salvação? Você quer ouvir? Porque se você quiser, se você orar, se você clamar, Deus sabe exatamente qual é a sua caverna, onde você está nesse momento, e Ele vai saber exatamente o que dizer para você, no tom que precisa ser dito, na forma que precisa ser dita. Quando nós falamos, por exemplo, da palavra escrita e da palavra viva, né? A palavra escrita é, a palavra de Deus escrita é a Bíblia, e a palavra viva é Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Quando falamos dessa palavra, nós estamos falando de uma palavra que também vem adaptada para nós. Ela vem adaptada para nós. Calvino vai dizer algo muito interessante sobre isso, já caminhando aqui para o final. Ele diz assim, por quem, mesmo os de pouco entendimento, não percebe, aliás, pois quem, mesmo os de pouco entendimento não percebe, que Deus assim fala conosco, olha só que bonito, como a balbuciar, como as mães costumam fazer com as crianças. Por meio das Escrituras, Deus balbucia a sua palavra, como as mães usam uma linguagem adequada para falar com os seus filhos. Por isso, formas de expressão como essas, formas de falar de Deus, como se Deus fosse um homem, como se Deus tivesse braço, ouvidos, formas de falar como essa, não exprimem de maneira clara e precisa tanto o que Deus é. Na verdade, é uma linguagem para acomodar o conhecimento de Deus na nossa capacidade limitada de compreendê-lo. A própria linguagem da Bíblia, a linguagem de Jesus Cristo contando histórias, parábolas,
É a linguagem de um Deus que quer nos encontrar no lugar em que nós estamos. Jesus pregou para homens do campo, homens ligados à terra. Então ele falou muito de semente, ele falou muito de árvore, ele falou muito de pássaros, ele falou muito de lírios do campo. É Deus se acomodando aos nossos limites emocionais e racionais intelectuais. Deus está fazendo isso constantemente na minha e na sua vida. Constantemente. Está se adaptando, querendo entrar no nosso coração cada vez mais e mais profundamente. Existe um filme, eu acredito que a maioria aqui já tenha assistido, né, baseado no romance chamado A Cabana. Acho que a maioria já assistiu. Quem assistiu, levanta a mão, só para eu ter uma noção aqui. A Cabana. Ok, não são tantos, hein? Dá para a gente passar um pedacinho do filme aqui. É a história de um homem, Mackenzie, que teve a sua filha sequestrada por um assassino. Ele matou a sua filha. Eles encontraram as roupas da sua filha numa cabana. E depois daquele momento, ele não conseguiu mais se libertar daquele lugar, e a sua relação com Deus ficou profundamente amargurada. Profundamente, porque se Deus é todo poderoso, se Deus é onisciente, se Deus é onipotente, por que Ele deixou a minha filha morrer? Até que um dia ele recebe um convite para voltar à cabana, e aquele que o convida para voltar assina o bilhete como papai. Ele volta para a cabana, e lá ele encontra Deus, Jesus, Deus Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. E aí o filme se desenvolve, o romance primeiramente, o filme é baseado no romance, nesse diálogo que é uma luta entre um homem profundamente aprisionado ao ódio, à culpa, e um Deus que quer libertá-lo. Mas esse Deus aparece de uma forma interessante no filme. Eu quero que vocês vejam. Será que dá para passar, Letícia, por favor? Biel. Só um pedacinho do filme. Eu já deixei lá certinho, hein? Sabia que eu viria, não sabia? É claro que sim. Eu era livre para não vir? Não estou interessada em prisioneiros. Está livre para ir por aquela porta. Por que me trouxe de volta aqui? Porque foi aqui que você ficou preso. Está usando um vestido. Como é que é? Eu sempre imaginei você de barba branca. Esse é o Papai Noel. Depois de tudo pelo que você passou, achei que não ia lidar bem com um pai. Aqui, faça alguma coisa de útil. Amassa bem, agora dobra e gira. É só isso. Eu sei que existe um grande vazio entre nós, Mac. Talvez você não acredite, mas gosto especialmente de você. Eu quero curar esse ferimento.
que cresce dentro de você e entre nós. Não há resposta fácil para curar a sua dor. Nenhuma solução instantânea e duradoura. A vida exige um pouquinho de tempo e muito de relacionamento. Relacionamento? Você é Deus Todo-Poderoso, não é? Conhece tudo. Está em toda parte, ao mesmo tempo. Tem poderes ilimitados. E mesmo assim, deixou a minha filhinha morrer. Quando mais ela precisou de você, você a abandonou. Eu nunca a deixei. Se você é quem diz que você é, onde estava quando eu precisei de você? Filho, quando tudo o que vê é sua dor, você não consegue me ver. Pare de falar em enigmas. Como pode dizer que vai ajudar a mim, se não pode ajudá-la por sua causa? Ela se foi. A menos que possa mudar isso, eu nunca serei livre. A verdade liberta todo mundo, Mackenzie. E a verdade tem um nome. Ele está lá na oficina agora, coberto de serragem. A verdade? Eu conheço essa história. Você também o deixou. Parece que você tem um mau hábito de dar as costas àqueles que teoricamente você ama. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ele mesmo disse isso. Meu Deus, por que me abandonastes? Não, Meg. Você entendeu errado o mistério. Não pense que a escolha que meu filho decidiu fazer não custou caro a nós dois. O amor sempre deixa a marca. Estávamos juntos lá. Eu nunca o deixei, nunca deixei você, nunca deixei a Missy. Não sei se perceberam, mas o personagem, que é Deus no filme, a mulher negra, ela diz no começo assim, da parte que transmitimos, né? Considerando tudo que você sofreu na infância, não seria bom para você eu aparecer como um pai, porque ele apanhou muito do pai quando era pequeno. Ele foi muito agredido. Então eu acho linda essa ideia. É um filme, é uma ficção, e como toda ficção existe um nível de liberdade, de criação, tudo bem. Mas essa ideia, se eu aparecesse para você como um homem, você ficaria bloqueado, você não me ouviria, porque você sofreu muito com o seu pai. Existe um pouco de tempo e muito de relacionamento para curar o que você está sentindo. Deus sabe onde nos encontrar. Ele sabe onde tocar na nossa alma. O que nós estamos esperando? Por que nós não estamos clamando por esse Deus que sabe falar conosco da maneira que nós precisamos ouvir? Não sei se já aconteceu isso com você,
Você está num tempo muito difícil, muito complicado, e alguém chega para você e diz aquilo que você precisava ouvir naquele momento. Foi Deus falando contigo. Ou você leu a Escritura e aquilo que você precisava ouvir tocou o seu coração. Foi Deus falando com você, sabendo exatamente a forma, o meio e o que falar para a sua vida. A forma mais expressiva que Deus encontrou para falar conosco foi entregar o seu Filho. Quando a personagem mostra os seus ferimentos, é Deus mostrando os ferimentos que estão nela e que estavam também em Jesus. No filme, Deus diz: eu sofri com o meu Filho quando ele sofreu na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando nesse momento com você. Essa mesa posta é mensagem do Deus Pai, do Deus Mãe, do Deus Filho, do Deus Espírito, para a sua vida, para o seu coração. Amém?